Bom dia, querida, querido, que Deus abençoe graciosamente a sua vida. Eu quero, durante essa semana, focar no assunto que é sobre a tentação. Nós vamos estar olhando para o texto de Mateus, capítulo 4, do verso 1 até o verso de 11. E eu gostaria que você pudesse estar lendo esse texto e a gente está refletindo sobre a questão da tentação. As tentações, elas chegam como uma bifurcação na nossa vida. Nós determinamos nosso destino pelo modo como respondemos. Trilha o caminho errado e o fim pode ser devastador. Isso é o que torna nossa luta contra as tentações tão inacreditavelmente difícil. São essas consequências que não queremos encarar que nos assombram. Olhando para esse texto, nós vemos que Jesus, logo após ser batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: "Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." E Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor." Mateus 4, ele mostra aqui o início da pregação de Jesus. E Jesus, logo após ser batizado, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para, e ali ele passou 40 dias, 40 noites jejuando. E quando ele estava debilitado pela falta de alimentação, vegetando ali no meio de um deserto inóspito, o tentador agiu. Não é uma estratégia inteligente? O inimigo sabe exatamente quando nós estamos mais vulneráveis. Ele sabe esperar pacientemente por essa fissura em nossa armadura, onde ficamos mais expostos. Satanás esperou até Cristo parecer mais vulnerável antes de iniciar uma série de 3 duros ataques. Cada um se tornou mais intenso do que o anterior. Na primeira tentação, o diabo provocou Jesus, que respondeu com as sagradas escrituras. E ao invés de se retirar, Satanás ele provocou pela segunda vez e também pela terceira vez. A primeira tentação de Jesus era de natureza pessoal. O diabo seguiu e murmurou no ouvido de Jesus: "Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Aos pés deles havia pedrinhas lisas. E Jesus tinha acabado de completar 40 dias de jejum. Sentia-se fraco e com fome. Satanás tenta o jovem faminto a resolver as coisas por conta própria. Como teria sido fácil para Jesus render-se e cuidar de suas necessidades pessoais. Àquela altura, porém, Jesus estava bastante consciente de seus dons e poderes superlativos. Ele poderia ter apanhado um pouco daquelas pedras e, no instante, tornar-se o rei do pão. Dada a sua compaixão, ele poderia ter saciado a fome das crianças famintas e das famílias, ali daquela região. Que maneira dramática de conquistar os corações das pessoas para a sua causa. Quem não seguiria aquele fazedor de milagres? Eis porque a sedução era pessoal. Foi como se Satanás estivesse sugerindo: poderia se tornar o Messias sem mesmo ter de ir para a cruz. Jesus não se deixou enganar pela trama do diabo e respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Que resposta extraordinária! Que afirmação a fazer de estômago vazio! Jesus sabia que havia mais em jogo do que suas necessidades físicas. Ele viera para redimir a alma humana.
Jesus resistiu à tentação de utilizar os seus dons para ostentar o seu esplendor por motivos egoístas. Ele viera para fazer a vontade de Deus e para cumprir o seu esplêndido propósito. Assim, não perdeu tempo em rejeitar a tentação de abusar do seu poder. Talvez a maioria de nós é raramente tentada na área das nossas fraquezas, mas sim com muito mais frequência nas áreas de nossos pontos fortes. Deus dotou cada um de nós com habilidades e talentos, não para transformar pedras em alimentos, mas para transformar palavras em imagens. Algumas pessoas desfrutam de dons notáveis de persuasão. Se não se refrear, você facilmente cederá à tentação de se vender objetos a objetos inferiores, e não aos propósitos nobres que Deus projetou para a sua vida. Aqueles dotados na área da disciplina podem ser tentados a adotar medidas muito corretivas, chegando a extremos abusivos. Essas são tentações de natureza pessoal, tentações que nos seduzem com padrões perigosos de autossatisfação. Em um dos desafios mais duros da sua vida, Jesus resistiu a essa tentação pessoal. E é preciso que eu e você tenhamos cuidado, para que nós possamos, pela palavra de Deus, pelo seu Espírito, resistir às tentações pessoais em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe graciosamente, em nome de Jesus.